Olá, olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos aqui com a nossa aula de redação, comigo, professor Jaime, que vou falar sobre o texto dissertativo argumentativo, que é a nossa famosa redação cobrada no Enem, nos principais vestibulares do Brasil. Vamos então começar com a definição do que é um texto dissertativo argumentativo, que é um gênero textual em que o autor defende seu ponto de vista sobre determinado assunto a partir de seus argumentos e conhecimentos acerca do tema. Então o autor é você, escritor, que naquele momento em que estiver escrevendo o seu texto, você vai defender um ponto de vista a partir de argumentos e conhecimentos que você tem ali sobre o tema que foi exigido na redação, tá certo? Esse tipo de texto, né, esse gênero textual, o texto dissertativo argumentativo, ele é ancorado com em duas características, melhor dizendo, tese e argumentação. A tese é a sua hipótese, a sua opinião acerca do tema. Na aula passada vocês viram a diferença entre fato e opinião. Então todo mundo tem direito a ter opinião, tá? É salutar que nós tenhamos opiniões, evidentemente. Agora tome muito cuidado para que sua opinião não reforce estereótipos, não generalize, não contenha expressões e palavras que agridam os direitos humanos, tá? Então fique muito atento em relação à sua opinião, tá? E a argumentação é um recurso narrativo que você vai utilizar para convencer alguém a aceitar sua tese. Quem é esse alguém? O leitor. Então tenha em mente que quando você fizer sua redação, você vai entregar essa redação a um leitor que não te conhece e você também não o conhece. Então a sua argumentação vai ter que ser muito boa para que você o convença de que sua tese é válida dentro do tema proposto para a redação, tá bom? Então, por isso que hoje, na aula de hoje especificamente, nós vamos estudar sobre a tese. A argumentação a gente vai deixar para as próximas aulas, porque é um assunto um pouco mais longo, tá? Então a gente vai começar com a tese por hoje. Então vamos lá, tese, o que é a tese? Tese é a ideia que você pretende defender durante seu texto. Tome muito cuidado. A partir do momento em que você definiu a tese, a ideia que você vai defender, durante o seu texto, permaneça com ela, do começo ao fim. Não tente colocar duas teses, tome cuidado para não se perder no meio do caminho, tá? Mantenha a coerência, a coesão, certo? Ou seja, você defendeu, tem a ideia de uma tese a ser defendida, e se você chega na metade do texto, você já inventou outra tese, outra ideia, tá? Aí a sua redação estará perdida. Então tome muito cuidado com isso, ok? Para que você tenha essa defesa de tese, é preciso que você aproprie sobre o tema. O que é apropriar-se sobre o tema? É conhecer aspectos básicos necessários, conhecer o que for possível sobre o tema. Então vou passar um exemplo aqui para vocês. Violência contra as mulheres. O que é que você sabe sobre esse tema, né? O que é que você tem de informações sobre esse tema? Informações baseadas em quê? Informações baseadas em dados estatísticos, informações baseadas na imprensa, informações baseadas na legislação, como a Lei Maria da Penha, por exemplo. Tudo isso é importante para que você desenvolva a sua tese. Por isso que na prova do Enem, logo no início, nós temos os chamados textos de apoio, que são importantes porque o aluno leia para ele se apropriar em relação ao tema e para desenvolver a tese, tá? Uma leitura cuidadosa e criteriosa do texto de apoio já vai ajudar bastante, tá bom? Se o aluno não estiver ali bem por dentro sobre o tema, né, que foi exigido, então ele vai conseguir ali desenvolver a sua tese de forma satisfatória dentro do que ele tiver de informações também, né, fora do texto de apoio. Não copie trechos do texto de apoio, tá bom? Não faça como outros candidatos que fizeram anteriormente e não desenvolveram boas notas e alguns foram até eliminados, tá bom? Tenha uma opinião crítica e reflexiva, porém impessoal. Essa impessoalidade é interessante porque você, como escritor, demonstra um distanciamento em relação ao texto, tá certo? Esse distanciamento é uma visão, obviamente, crítica e reflexiva,
mas você não vai tomar um partido, tá? Vou dar um exemplo aqui, pena de morte, tá? É um tema polêmico que divide opiniões, né? Mas a pena de morte, por exemplo, se você tem ali, você teve uma experiência ruim e que você defenda isso, né? Você defenda a pena de morte, mas tome cuidado, tá? Para suas emoções não entrarem na hora da redação. Porque quando a gente se sente muito emocionado, as emoções elas afloram de uma forma que a opinião crítica e reflexiva ela fica em segundo plano, ou então ela nem entra, né? Entra o quê? Entra o achismo, entra ali o senso comum, tá? Então procure manter esse distanciamento. E na parte gramatical, na parte da escrita, procure dar preferência ao uso da terceira pessoa, no plural e no singular, tá bom? Na parte gramatical, utilize essas formas, não que a primeira pessoa não seja utilizada, mas aí o candidato deverá ter uma habilidade muito, muito grande para utilizar a primeira pessoa, tá? Então, prefira essa impessoalidade, que é basicamente a imparcialidade, ser objetivo, tá bom? Opinião crítica é diferente de, por exemplo, você chegar, né, a gente está muito assim, a gente vê exemplos em redes sociais de pessoas criticando, mas a crítica é uma crítica cheia de achismo, né, cheia de lugar comum, é uma crítica que não tem respaldo argumentativo. Então é o que a pessoa acha e pronto. Mas nesse achismo que a pessoa coloca, ela faz de uma maneira muito agressiva. Então tome muito cuidado, tá? Com essa opinião crítica e reflita sobre o tema, tá? Quando você tem uma reflexão sobre o tema, você desenvolve uma opinião crítica em relação a isso, ok? Então, muito cuidado com esse princípio da impessoalidade, tá? Seja objetivo e imparcial. E a tese, ela vem logo na introdução do texto, tá? Ela não vai ficar ali flutuando em vários trechos, não. Ela vai ficar logo na introdução do texto. Eu vou passar um exemplo aqui para a gente entender melhor, tá? É uma redação de uma candidata chamada Carolina Mendes Pereira, cujo tema do Enem 2018 foi esse: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Um tema muito interessante, né, que rendeu boas redações. E aqui é o seguinte, veja só o texto dela na introdução, tá? A introdução, você vai fazer o quê? A introdução de sua redação, do seu texto dissertativo argumentativo, você vai primeiro apresentar o tema. E logo depois você vai apresentar a tese. Perceba, vamos fazer a leitura aqui, tá? Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados, uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Veja bem, nessa primeira parte aqui, que está sublinhado em vermelho, tá? O que ela faz? Ela está fazendo uma apresentação. O que ela traz aqui nessa parte da apresentação, ela não traz a opinião dela, tá? Ela traz os fatos, ela está apresentando o tema. Claro, ela tem um texto de apoio em que ela usou ali para se apropriar do tema, tá? Que ela usou ali para ter mais informações, mas veja, ela tem uma cultura, ela tem um desenvolvimento, ela tem um conhecimento de, por exemplo, músicas, né? Então ela tem aqui, por exemplo, o Gilberto Gil, uma música chamada Pela Internet, ou seja, ela conhece, né, um aspecto diferente aqui, que dá um toque a mais para o leitor, né? O leitor ele vai se interessar, poxa, mas nossa, ele citou aqui, o candidato citou aqui o Gilberto Gil Pela Internet, que canção legal. Então ele faz uma relação de uma música com o tema que está sendo aqui, então ele faz a apresentação do tema através de uma música. Veja que interessante quando a pessoa está bem informada, né? Quando a pessoa ela se abre para conhecer novas coisas, para conhecer novas músicas, novos ritmos, enfim, tá? Então aqui ela traz
toda a apresentação do tema são fatos, tá? Ela não traz nenhuma opinião aqui. A opinião, a tese dela vai ser dada aqui. Desse modo, tal manipulação do comportamento dos usuários para a seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Onde é que você acha essa apresentação da tese dela? Pela aqui, ó, por aqui. É inconcebível, tá? Ou seja, ela está dando aqui sua opinião, tá? Ou seja, é inconcebível que a manipulação desse comportamento aconteça. E o que acontece? Ela merece um olhar crítico de enfrentamento. Ou seja, aqui ela já dá o tom do que pretende abordar no texto, tá? Que ela acha algo que não deve acontecer e que deve ser enfrentado, tá bom? Então veja só como ela parte de uma apresentação convincente e de uma tese muito interessante, tá? Em que ela já deixa ali guardado, já deixa reservado qual é o tom que vai ser aguardado nos seus argumentos, no seu desenvolvimento de texto, tá? Vamos seguir aqui, eu vou mostrar outro início de redação, outra introdução de redação com o mesmo tema, tá? Do Enem de 2018. Aqui está um pouquinho diferente, porque o candidato ele partiu primeiro para contextualizar. O que é contextualizar? É trazer para a nossa época, tá? É trazer um fato, é trazer um tema para a nossa época. E logo depois ele apresentou o tema e por fim a tese, isso aqui só na introdução, tá? Vamos ler aqui o que ele contextualizou primeiro. As primeiras 2 décadas do século XXI no Brasil e no mundo globalizado foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, TICs. Olha, aqui o que ele está fazendo? Ele está contextualizando o tema com as 2 décadas do século XXI no Brasil e no mundo globalizado. Ou seja, ele situou o tema para a nossa era, para o nosso tempo, tá? Para o nosso período, para a contemporaneidade, como nós chamamos, ok? Então aqui ele não trouxe nenhum elemento novo, na verdade, tá? Ele só fez o que? A contextualização, ele trouxe para o nosso dia a dia. Aqui ele vai apresentar o tema. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Interessante que aqui na apresentação do tema, o que ele faz? Ele emenda com muita habilidade a contextualização com a apresentação. Ele usa essa expressão aqui, nesse sentido. Tal panorama, que panorama? Esse aqui que ele está se referindo, né? Do avanço científico, do avanço das tecnologias da informação e comunicação. Então, esse panorama, né, de acesso à tecnologia, de avanço da tecnologia, promoveu a ampliação do que? Do acesso ao conhecimento, das informações, por meio das redes sociais e mídias virtuais. E aqui ele reforça, tá? Ele reforça o tema. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como uma possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Essa última parte aqui, ele praticamente está reforçando o tema da redação. E só aqui ele vem com a tese dele, tá? E ele faz de modo muito habilidoso, usando aqui, ele ou ela, né? Não sei se foi um aluno ou uma aluna, mas enfim, desse modo, o candidato aqui usa, ou candidata usa um conectivo desse modo, uma expressão para conectar, tá? Veja, ele não deixa nenhuma ponta solta. A apresentação do tema, ele vai ser harmonizado, ele vai se harmonizar aqui com a contextualização, a apresentação do tema e também a tese, tá bom? Então ele não deixa nenhuma ponta solta. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Então veja que aqui ele já está passando a tese dele, já está colocando a opinião, ou seja, ele pretende analisar, tá, os principais impactos
dessa problemática que está sendo colocada aqui no tema, que são a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Tá? Então essa é a tese dele, né? Esses principais aspectos. No caso aqui, ele ou ela, né, teve uma habilidade muito grande para relacionar esses temas aqui, a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Na verdade, eles se encontram dentro do tema da manipulação, tá certo? Então por isso que aqui ele consegue desenvolver a tese dentro da questão da manipulação que leva à perda da autonomia de pensamento e sabotagem dos processos políticos democráticos diversos que nós temos, né, desde eleições até campanhas eleitorais, enfim. Tá? Ok? Então fiquem muito atentos com essa questão também dos conectivos. Tá? Aqui ele começou com uma contextualização, depois ele veio com o conectivo nesse sentido, depois desse modo. Veja que aqui ele dá uma harmonia ao texto, ele não tem quebra, né? Não tem uma quebra abrupta. Ele segue e dá ao leitor um prazer de ler esse texto aqui, né? Torna-se um texto bem tranquilo. Por isso que é necessário que o estudante, que o candidato, ele desenvolva, né, ali para a tese, essas competências. São as competências pedidas no Enem. Competência 2 e a competência 3, tá? É isso que o avaliador vai, evidentemente, observar na redação. Compreender a proposta da redação. Se o estudante, se o candidato, ele compreendeu a proposta e aplicou conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Tá? Limites estruturais do texto dissertativo argumentativo são aquelas estruturas, tá, que nós conhecemos, para você não fazer um texto muito longo, né? Você tome cuidado com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E a competência 3, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Tá certo? Então, você ter essas competências todas aqui na hora da sua redação. Isso só se consegue, gente, através de alguns elementos que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Como é que a gente chega a desenvolver essas competências. Deixa eu mostrar aqui a estrutura, tá, do texto dissertativo argumentativo, só para lembrar para vocês, tá? No caso da redação do Enem, a gente tem esse esqueleto aqui, essa estrutura, que facilita bastante. Então você vai reescrever sua redação do Enem, você vai ter um parágrafo de apresentação em que você vai desenvolver ali, você vai explicar o tema, tá? Você vai apresentar, melhor dizendo, explicar não, você vai apresentar o tema e vai apresentar também a sua tese, tá bom? Como nós acabamos de ver o tema e a tese nos exemplos anteriores. 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, ou seja, é a parte importante ali que você vai expor suas ideias. Então você tem argumento 1, argumento 2, argumento 3, por isso que a gente vai deixar para a próxima aula a questão da argumentação, tá certo? Porque nós temos várias formas de argumentos, várias formas de argumentar. E por fim, um parágrafo para a conclusão, que é a retomada da sua tese e a apresentação da intervenção, ou seja, uma proposta de intervenção para solucionar o problema proposto no tema, se for o caso, tá bom? Então, essa aqui é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E aí eu quero falar aqui algumas coisas interessantes para você. Fica ligado aí no seguinte, tá? Como é que você desenvolve aquelas competências todas? Nossa, professor, mas é muita competência. Veja bem, esteja bem informado sobre as atualidades, tá? Esteja aí bem informado sobre o que acontece no Brasil, no mundo, na sua cidade, tá? Assista um telejornal, navegue ali em algum portal de notícias todos os dias, tá? Para que você esteja bem informado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e também na sua cidade. Leia bastante, a gente é chato pra caramba, né? A gente fica insistindo nisso o tempo todo, mas por que ler bastante é fundamental? Porque primeiro você vai ampliar seu vocabulário. Você viu o primeiro exemplo, né, da introdução da redação? Então, quando a pessoa lê bastante, ela desenvolve um vocabulário, ela conhece novas palavras, tá? Além disso, ela estará bem informada, ela estará se apropriando não só
da questão de vocabulário, mas também de conteúdos que ela pode utilizar não apenas num argumento, mas também em várias outras etapas da sua vida. Então a leitura é fundamental, não só para a redação, mas para a vida também, tá? Então adquiram esse hábito de leitura de diversos gêneros literários, tá? Se você gosta de poesia, se você gosta de contos, se você gosta de crônicas, tá? Se você gosta de história em quadrinhos, leia também, tem histórias em quadrinhos extraordinárias que trazem uma visão crítica, né, bem interessante sobre alguns temas sociais que geralmente são pedidos no Enem, né? Geralmente tem ali um tema social que é solicitado como tema. Tome muito cuidado com a norma culta da língua portuguesa. Você deve utilizar a norma culta da língua portuguesa na sua redação, no seu texto dissertativo argumentativo, tá? Então tome muito cuidado com as gírias, tome muito cuidado com algumas expressões ali, abreviações, algumas expressões que você usa costumeiramente em redes sociais, tá? Use a norma culta, porque evidentemente é um texto que requer, dentre as competências, o domínio da gramática da língua portuguesa, tá bom? Deixa eu me mostrar aqui um exemplo, tá, de impessoalidade e de como a gente escreve de uma forma mais interessante para o leitor, tá? Repare essas duas introduções aqui, né, de uma redação de um tema que é a violência contra a mulher. Veja só o primeiro aqui. Eu acho que a violência contra a mulher é um problema sério. Ponto. Beleza. Agora veja isso aqui. A violência contra a mulher é um problema sério que merece a atenção da sociedade brasileira, pois 1 em cada 4 mulheres foi vítima de alguma violência durante a pandemia. Veja bem, analise esses dois textos. Qual deles você acha que tem mais riqueza de informação? Qual é o texto que apresenta um melhor argumento? Qual é o texto que você vai dar mais prazer de ler? Evidentemente que é o texto 2, né? Esse aqui. Por que isso? Esse texto aqui, o texto 1, eu acho que procura evitar, tá certo? Eu acho que, porque aí ele afasta do princípio da impessoalidade. Aí você já está colocando sua opinião a nível do achismo, tá bom? Então, a primeira pessoa não é, eu já falei, não é que não seja proibido, mas o candidato tem que ter uma habilidade muito grande para usar a primeira pessoa. Procure usar a impessoalidade como está aqui, tá certo? Então, evite. Está querendo sumir aqui? Ótimo, agora está aparecendo. Então, evite construções generalistas e que não acrescentam nada. Eu acho que a violência contra a mulher é um problema sério. Pô, não, todos nós sabemos, mas e aí? Né? Todos nós concordamos com isso. Agora veja a diferença, né? Veja a diferença do que nós temos aqui em relação à informação, à estrutura de texto, à argumentação, ou seja, você tem mais vontade de continuar a leitura desse texto aqui do que esse. Esse aqui ele se esgota por si só, né? Parece que o candidato, o estudante, o aluno, ou aluna, ele não tem argumentos mais do que isso, ele não tem informação, ele não se informou. E aqui você tem o quê? Você tem informação, você tem um caráter pessoal, você tem um distanciamento, tá? Claro que a violência contra a mulher é um problema sério, mas quando eu falo da impessoalidade é isso, esse distanciamento, tá? Que o estudante deve ter em utilizar a terceira pessoa do plural ou do singular, tá certo? Então evite essa construção, eu acho que, tá bom? Se é o texto opinativo, né? Se é um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, dentro do que você defende numa tese, a sua opinião, então você não precisa que eu acho, tá bom? Então fique muito atento com isso. Quando você lê bastante, está bem informado e tem conhecimento da norma culta da língua portuguesa, você consegue desenvolver textos assim. Então, as competências serão desenvolvidas através dessas dicas aqui, tá certo? Então, siga essas dicas, siga essas orientações e você vai conseguir desenvolver textos muito interessantes, tá bom? Então a gente fica por aqui hoje, tá? A gente vai ficar com a tese, primeiramente,
E logo depois, nas próximas aulas, nós vamos prosseguir com os argumentos, a argumentação para desenvolver a nossa querida redação, ok? Então é isso aí, pessoal. Até mais, até a próxima.